Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Galera, o pastor Victor Azevedo, da Igreja Por Amor, foi duramente criticado essa semana por dizer que fomos gerados pelo sêmen de Deus. O pastor é conhecido por pregações polêmicas na internet e diz assim a reportagem: o líder usou esse termo em uma pregação no começo de agosto, mas somente nesta quinta-feira, dia 13, que internautas resolveram falar do assunto. O pastor Victor Azevedo, da Igreja Por Amor, mais uma vez recebeu críticas por usar um termo polêmico em suas pregações. Dessa vez, Victor foi justificar uma passagem descrita na Bíblia, quando usou o termo sêmen de Deus para condizer que todo homem é gerado de Deus. O líder usou esse termo em uma pregação no começo de agosto, mas somente nessa quinta-feira, dia 13, é que internautas resolveram falar sobre o assunto. Victor Azevedo é um jovem pastor da Igreja Por Amor, sede situada na cidade de São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo. Além disso, o líder evangélico utiliza o YouTube para espalhar a palavra de Jesus. O canal oficial da igreja possui mais de 349 mil inscritos e um pouco mais de 10 milhões de visualizações. O pastor tem sido alvo de críticas por suas pregações e algumas de suas colocações são vistas, por exemplo, como heresia. A exemplo de uma pregação publicada no canal da igreja em 3 de agosto, no início de sua ministração, Victor usou o termo sêmen de Deus ao associar que todo ser humano é gerado de Deus. Quando você é um recém-nascido, você não precisa tirar o braço do recém-nascido e colocar um braço de adulto para ele se tornar adulto. Você não precisa tirar uma perna do bebê recém-nascido e colocar uma perna de adulto para ele se tornar um adulto. Tudo que você precisa fazer para o recém-nascido é dar comida para ele. Se você o alimenta e dá para ele aquilo que ele precisa para viver, ele vai se tornar um adulto. Da mesma forma, nós, disse o pastor no início de sua pregação, nós recebemos a semente. 1 Pedro diz: ele diz que nós recebemos uma semente, e essa semente não é uma semente perecível, é uma semente imperecível. E essa semente é a semente de Deus, que João vai dizer para nós, lá no 1 João capítulo 4. Nós somos gerados por Deus. E esse ser gerado é literalmente receber o sêmen de Deus. Então a natureza de Deus vem viver dentro de mim e de você. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos deixar com que essa semente gere frutos. Quando ela gera frutos, ela vai gerar Jesus Cristo, característica de Jesus, a vida de Cristo em nós, disse ele. Diante disso, muitos internautas criticam o pastor nas redes sociais. Pelo Twitter, por exemplo, alguns criticam a fala do pastor, outros até desrespeitosamente ofenderam o líder da Igreja Por Amor. Em resposta aos internautas, Victor resolveu justificar sua fala em um vídeo na função Stories pelo Instagram. Segundo ele, o termo está descrito na Bíblia. O evangélico é tão moralista, ele tem tanto negócio moral e sexual impregnado nele e tem tanto medo da sexualidade que alguém não consegue perceber a beleza que tem nesse texto aqui, 1 João 3:9. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus, disse Victor. Por causa disso, a gente perde a beleza de um texto desses que fala que aquele que nasce de Deus não vive pecando.
não porque se esforça, não porque é bom, não porque é esforçado, mas é porque a divina semente, que significa esperma, a natureza de Deus permanece, respondeu o pastor no Instagram. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o vídeo oficial do pastor fazendo essa pregação. Eu lembro, irmãos, que anteriormente, algum tempo atrás, o pastor Marco Feliciano também fez uma pregação no evento Gideões Missionários da Última Hora, que chamava Grávidos de um Avivamento, e o pastor Victor tem razão em falar que os evangélicos têm um problema com determinadas palavras, principalmente aquilo que conota algum tipo de sexualidade. Eu lembro que o meu pastor na época criticou muito a pregação do pastor Marco Feliciano. Mas e aí, o que você acha? Devemos nos apegar a essas críticas, criticar a fala daquilo que... ficar escandalizado com aquilo que se fala por ter uma conotação diferente em outra versão, em outro assunto, tomar uma conotação diferente, ou pregar o evangelho e levar o amor de Deus a toda criatura. Shalom.